Esta quinta-feira ficou marcada pela assinatura dos termos de aceitação do Programa de Apoio à Produção Nacional, sessão que decorreu em Tomar, na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. Nota para a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. O Programa de Apoio à Produção Nacional concede apoios a micro e pequenas empresas da região do Médio Tejo através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, um auxílio direto ao investimento empresarial com enfoque no setor industrial e no setor do turismo, entre outros, e tem como objetivo estimular a produção nacional e a redução da dependência face ao exterior, reforçando a agilidade de procedimentos, a eficiência na gestão e a eficácia nos resultados. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, referiu a importância do programa de apoio para a região, precisamente por ser dirigido ao setor empresarial, no total de investimento a rondar os 6,3 milhões de euros. Dizer-vos que o programa de apoio à produção nacional para o nosso território é muito importante, no sentido em que aquilo que é o nosso tecido empresarial é composto essencialmente por micro e pequenas empresas e este é um apoio, um investimento dirigido precisamente ao tecido empresarial. Estamos a falar de apoios que vêm colmatar falhas, que vêm obrigar ao nosso território a dar um passo em frente, portanto, apoios destinados àquilo que são as necessidades do território. Dos 42 projetos hoje aqui que irão ser assinados, representam cerca de 6,3 milhões de euros de investimento no nosso território. E o mais importante, permitam-me que vos diga, é precisamente o número de postos de trabalho que estes investimentos vão permitir. Com estes investimentos de 6,3 milhões de euros, irão-se conseguir manter 491 postos de trabalho e irão ser criados mais 67 postos de trabalho. Dizer também que estes apoios estão espalhados pelo nosso território, não se concentram só no Conselho A ou no Conselho B, estão espalhados por 12 destes 42, 12 dos 13 municípios que compõem o território do Médio Tejo estão abrangidos por estes investimentos, o que quer dizer que estamos precisamente a trabalhar para a coesão económica, social e territorial do Médio Tejo. Estão também vários setores de atividade implicados nos investimentos hoje aprovados, desde a indústria até ao turismo, aos hotéis, à restauração, às empresas de animação turística, portanto, qualificação do nosso território. Mas existiram mais candidaturas. Na comunidade intermunicipal foram entregues 138 candidaturas. Dessas 138, obviamente, nem todas reúnem condições para ser aprovadas. Daquelas que reúnem condições para ser aprovadas, encontram-se 96. Dessas 96, 42 estamos hoje já aqui a assinar os protocolos de investimento. E, portanto, eu diria que o Médio Tejo está em linha com aquilo que é o país, os investimentos estão a chegar ao território e estão a chegar precisamente aonde fazem falta, à economia e ao tecido económico no território. Por isso, desejo a todos que são empresários que estamos a falar, bons negócios e que este seja a alavanca de futuros investimentos que todos vós irão fazer em bem do território. Muito obrigada. Isabel Damasceno, presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro 2020, destacou como justa a presença de Ana Abrunhosa, que teve a sensibilidade para apoiar os pequenos investidores, referiu. Dizer-vos a importância deste momento, que é um momento simbólico, mas do enorme significado e que não podia ocorrer em nenhuma comunidade intermunicipal da nossa região sem a presença da nossa Ministra. É obrigatório e justo, porque se nós estamos aqui a fazer isto hoje, que isto não é o ato em si da assinatura, é o que está por trás e o significado que isto tem. Isto significa que há uma percepção e uma sensibilidade dos fundos, neste caso concreto, dos fundos comunitários, para apoiar os pequenos investidores do território, aqueles que estão mais próximos, aqueles que têm os pequenos negócios, mas que são de uma importância vital para a criação de riqueza e para a criação de emprego da nossa região.
Mas se isto acontece é porque houve vários caminhos e vários passos a dar ao longo do tempo. E porque tivemos sempre do nosso lado alguém a defender isto com unhas e dentes, passa a expressão, que foi a nossa Ministra. E porquê? Porque é alguém do território e que conhece o território. Se não for assim, por muito que tente explicar a importância dos projetos, o seu impacto que acontece na realidade da vida do dia-a-dia, se não tivermos alguém que perceba esta linguagem, dificilmente estas coisas, ainda por cima, quando se trata de algo de diferente, não são fáceis de montar e de criar estes instrumentos. A verdade é que desde o princípio a nossa Ministra percebeu isto, percebeu a importância que havia, coisa que nunca tinha acontecido no passado em fundos comunitários, que por norma havia um sistema de apoio que era o chamado sistemas de incentivos às empresas, e esses sistemas de incentivos que existiam, vão continuar a existir e que são muito importantes, mas não tinham esta preocupação do pequeno investidor, do pequeno negócio que acontece em cada uma das nossas terras e que são importantíssimas, como eu disse há pouco, para a criação de riqueza e para a criação de emprego e para a vivência dos cidadãos, para terem um modo de vida, para terem uma utilidade nas suas vidas. A verdade é que, como nunca tinha acontecido apoios desta natureza, não foi fácil criarmos os mecanismos, mas a verdade é que tivemos esta aliada sempre presente, que, combatendo contra muitas forças que nestas alturas, quando é criado algo diferente, surgem, conseguiu levar o barco a bom porto e nós conseguimos estar neste momento a assinar estes acordos, no fundo, de financiamento, no terceira geração de instrumentos desta natureza. A primeira delas foi o SI2E, o chamado SI2E, que foi o primeiro tipo de apoios que houve com estas características. Depois surgiu um outro instrumento que foi o Mais Coeso, com um fundo diferente, mas que tinha na prática também este objetivo da manutenção de emprego, da criação de novos empregos, etc., no território. E no fim tivemos este, que agora estamos aqui a assinar, que é o chamado apoio à iniciativa nacional. E isto é muito importante pelo seu significado multiplicador. É que não é apenas cada um por si, é que é neste território do Médio Tejo, todos juntos fazem ainda, parece impossível, mas é verdade, estes 3 instrumentos que eu referi, no Médio Tejo, corresponde a cerca de 26 milhões de euros de fundo, não é de investimento, de apoio. E é apoio a fundo perdido, que é algo que também não era habitual acontecer nos negócios, nos apoios às empresas. Estamos a falar de 26 milhões de euros que foram diretamente para os vários projetos que neste conjunto, estes 3 instrumentos, nos foram aparecendo no Médio Tejo. Num total de 558 candidaturas, que é um número muito interessante, e com uma criação líquida de 753 postos de trabalho. Reparem, 753 postos de trabalho, que não é nenhum número despiciando. Eu cumprimentava, e volto atrás, que o Sr. Presidente da NERSAN, é um prazer tê-lo aqui connosco, como também os restantes Presidentes de Câmara e os senhores empresários, dizer que é muito importante que o Sr. Presidente também esteja aqui connosco a presenciar este momento, como eu digo, simbólico, mas que por trás tem um enorme significado de dinâmica desta região, e estes números é para si também um momento de orgulho, perceber que à chamada destes instrumentos responderam de uma forma tão positiva os empresários desta região. E, portanto, nós na região centro, contando também com estes 3 instrumentos, apoiamos cerca de 200 milhões de euros de fundo. 200 milhões de euros nesta nossa região a 100 municípios. É muito interessante. Nestes instrumentos, como digo, foram instrumentos criados pela primeira vez, com a ajuda preciosa da nossa Ministra, mas que vieram para ficar, não tenho qualquer dúvida. Estes instrumentos, pelo seu significado e pela importância que tiveram, pela adesão, a melhor forma que nós podemos ver de medir a importância e o significado que os cidadãos, os empresários dão aos instrumentos que criamos é a procura que existe destes instrumentos. Criar um instrumento que depois não tem procura foi um fiasco total. E estes instrumentos tiveram uma procura enorme, desde o primeiro que eu aqui citei até este último. Felizmente que na região do Médio Tejo nós vamos conseguir
aprovar, porque a dotação assim o permite, todos os projetos com mérito. Como dizia a Sra. Presidente, nem todos os que foram submetidos têm mérito, têm que ser analisados do ponto de vista técnico, se respondem às exigências do aviso de concurso, etc. Mas a verdade é que todos os projetos da região do Médio Tejo têm mérito, todos vão ter apoio, aqueles que tiveram condições de passar. E isso é muito bom, significa que não há ninguém que fique de fora, a não ser por razões de, pronto, como acontece na vida, nem todas as candidaturas têm a mesma qualidade. E, portanto, podemos estar aqui todos satisfeitos por ter contribuído em conjunto, pela vossa resposta, pela nossa capacidade de trabalhar com a CIMC, cumprimento, e na pessoa da Sra. Presidente, transmitindo os cumprimentos ao nosso secretário, que este trabalho conjunto, em parceria, é um trabalho muito saudável e que tem que passar a ser o hábito, o normal, o trabalharmos em parceria, porque em parceria trabalhamos melhor. Vocês estão mais próximos, conhecem melhor o território e nós temos aqui uma retaguarda feita por vós de uma segurança muito grande. Portanto, este trabalho também nos dá uma satisfação chegar aqui e perceber que o conseguimos atingir e é uma satisfação muito grande para os senhores Presidentes de Câmara que têm empresários que sabem que são importantes para o território, sobretudo nos territórios mais frágeis. Estes pequenos negócios têm uma importância enorme, são muitas das vezes a criação de riqueza que existe, não há muitas alternativas. E não tenho dúvida nenhuma também, e terminando assim, que é também um dia de satisfação para a Sra. Ministra, porque vê, neste caso concreto, numa região importante para nós, Sra. Presidente, uma região importante para nós, para a região centro, e será sempre, vê também chegar ao fim um processo importante, para o qual muito lutou, para o qual muito se bateu. E nós temos a certeza que, com ela, outros projetos com a mesma dificuldade chegarão ao fim. Muito obrigada. Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, dirigiu palavras de incentivo aos empresários, palavras essas reforçadas pelo facto de estarem em causa investimentos em plena época pandémica. E quero, por fim, cumprimentar os empresários, é por vós que aqui estamos, e dar-vos uma palavra de parabéns, de força, de estímulo, de orgulho, sobretudo de orgulho, porque este programa de apoio à produção nacional foi criado em tempo de pandemia e nós abrimos esta medida a nível nacional com 100 milhões de euros de fundo. A procura foi uma procura avassaladora face ao momento que vivíamos e tendo em conta que é uma medida que apoia investimento de micro e pequenas empresas e que tem uma taxa de apoio de 50%, que pode ir até 60% não reembolsável, o 60% é em territórios do interior, e os empresários reagiram, não baixaram os braços e, portanto, a minha principal palavra é para os empresários, desejar-vos um orgulho, a gratidão, porque nos ajudaram a enfrentar esta pandemia. Sem o vosso trabalho e com todas as dificuldades que certamente enfrentaram e que ainda continuam a enfrentar, não baixaram os braços, continuaram a arregaçar as mangas, querem continuar a investir e que estes investimentos sejam produtivos, deem muitos frutos e que eles sejam também o pretexto e que também vos sejam também, criem necessidade de continuar a investir e que sejam proveitosos. Nós, de uma vez por todas, temos que, de facto, querer que os nossos empresários tenham muito sucesso, tenham lucros e fiquemos satisfeitos com esse sucesso, porque certamente que esse sucesso e esses lucros serão partilhados com os seus trabalhadores e com riqueza criada no território. E, portanto, para nós, coesão territorial, todas as empresas são importantes, as micro, as pequenas, as médias e as grandes empresas. A diferença que dizia a Sra. Presidente da CCDR do Centro, minha querida amiga a doutora Isabel Damasceno, é que, normalmente, nos programas comunitários, nós, os sistemas que temos de apoio às empresas, deixam de fora as empresas que não exportam. E, portanto, todo um conjunto de empresários e de empresas que são importantes para, e muitas das vezes, negócios familiares,
que são importantes para a coesão territorial, para o tecido, para reforçar o tecido económico e social dos nossos territórios, mas de facto não tinham apoio no âmbito dos quadros comunitários, apenas as empresas exportadoras. Começámos neste quadro comunitário experiências de apoiar micro e pequenas empresas. No SI2E apoiávamos o investimento e a contratação, mas mesmo que só apoiássemos o investimento, a empresa era obrigada a fazer criação líquida de postos de trabalho. No mais coeso é apoio à contratação, mas também apoio à liquidez, também teve uma procura extraordinária. Mas depois, em plena pandemia, e estando em causa a nossa autossuficiência, porque a pandemia colocou em causa um valor muito importante que é a nossa autossuficiência e não estarmos dependentes do exterior naquilo que são bens e serviços essenciais, e quando se começou a discutir a importância da produção nacional, a importância de estimularmos e protegermos a produção europeia e a produção nacional, de facto tivemos esta ideia de criar um programa para apoiar o investimento. Isto é apoio ao investimento de micro e pequenas empresas, apenas com uma condição, de que mantivessem os postos de trabalho. E por isso, como este programa fugia à lógica normal deste tipo de programas que obrigavam à criação de postos de trabalho, obrigou-nos aqui a um diálogo com a Comissão Europeia, que felizmente teve a sensibilidade de entender a importância destes programas, e espero que no Portugal 2030 nós continuemos a ter também estes apoios, porque se estamos sempre a apoiar aqueles que já exportam, também é difícil que aqueles que são pequenos também se capacitem e também se desenvolvam para também se colocarem no mercado internacional e, portanto, como disse há pouco, para a coesão territorial, todas as empresas são importantes, desde as mais pequeninas até às maiores. E, portanto, todo o vosso trabalho para nós é um grande orgulho e motivo de reconhecimento. O que é que eu queria referir em relação... Este programa também foi inovador porque normalmente o que é que nós fazemos quando apoiamos as empresas? Abrimos um aviso e depois quem analisa as candidaturas é o IAPMEI, é a AICEP, ou seja, são as agências públicas nacionais que estão habituadas a fazer este trabalho e, portanto, analisam para todo o país todas as candidaturas. E aqui fizemos diferente, por vários motivos. Primeiro, havia um aviso, envolvemos as comunidades intermunicipais e, portanto, a proximidade, isto é, o desenho dos avisos foi muito condicionado pelas características do território e, portanto, no limite nós tínhamos um aviso de concurso diferente de comunidade intermunicipal para comunidade intermunicipal. Para quê? Para que esse aviso tivesse em conta as características do território. Essa foi uma grande diferença que fizemos. Portanto, em vez de pormos agências públicas nacionais a analisar as candidaturas, não. E em vez de fazermos um aviso igual para todo o país, não. Fizemos avisos adequados às realidades territoriais. Isto também é coesão territorial, tratar diferente o que é diferente. Mas, meus amigos, é mais fácil de dizer do que fazer, porque mudar a mentalidade de tudo igual para o país e tudo igual para todos e justificar porque é que fizemos esta escolha e não outra, a nossa política não está habituada a isto, porque é muito mais fácil fazer igual para todos e tratar todos por igual. Na coesão territorial nós acreditamos que esse não é o caminho e por isso envolvemos as comunidades intermunicipais que nos ajudam com o seu conhecimento do seu território, com a sua proximidade aos atores, ajudaram-nos a desenhar melhor a medida e depois a análise das candidaturas também passou pela comunidade intermunicipal. E fizemos diferente. E isso é coesão territorial. E também é muito importante, portanto, aqui ressalvar o papel de que
dos autarcas, porque certamente não acredito que nenhum dos senhores autarcas não tivesse andado junto dos seus empresários a divulgar a medida e a incentivar os empresários a apresentar candidaturas. Portanto, houve aqui um grande envolvimento dos autarcas. Isto é muito importante. Nada de importante que se passa nos territórios pode ignorar o papel determinante dos autarcas. São eleitos locais, que tudo conhecem, são os grandes mobilizadores do território. Portanto, esta medida também teve essa característica. E depois, a associação empresarial, os empresários, a comunidade intermunicipal e, naturalmente, a CCDR. E por este motivo, porque no fundo, nós estamos a falar aqui de programas que exigem que os atores do território trabalhem em rede, isto também é coesão, porque coesão é quando também todos damos o nosso contributo para esta medida. E a procura, como dizia a doutora Isabel Damasceno, a procura quando desenhamos uma medida e quando a procura é grande, nós só podemos concluir uma coisa, é que a medida está desenhada às necessidades do território. Mas também há outra coisa que em política nós temos que começar a fazer diferente. É que não basta fazer bem uma vez, e nós acreditamos que fizemos bem. Quando criámos o SI2E, o Mais Coeso, este programa de apoio à produção nacional, mas não basta fazer bem uma vez, nós temos que continuar estas políticas, porque se tivermos esta procura, esta reação do território, então é porque, de facto, nós estivemos a desenhar a medida e o apoio de acordo com as necessidades do território, porque muitas das vezes nos nossos gabinetes nós até concebemos a medida e ela não tem procura. E depois a culpa não é da realidade que está mal desenhada, não é? A culpa é nossa que não desenhamos o instrumento à medida das necessidades. E por isso é muito importante que no próximo quadro comunitário nós mantenhamos a estabilidade destes apoios, para robustecer, para que agora tenham vindo com um projeto de investimento, para que no próximo aviso possam vir com outro que já vos vai dar outra capacidade de responder ao mercado, de vos fortalecer e assim em diante. Ou seja, coesão territorial exige estabilidade das medidas e exige que as medidas que provaram serem as adequadas ao território se repitam, se mantenham, exige estabilidade. E é isso que procuraremos fazer no próximo quadro comunitário. Estas medidas continuarão a passar pela CCDRs, pela nossa Comissão de Coordenação, continuarão a envolver as comunidades intermunicipais e os nossos autarcas, só para terem uma noção do impacto que isto tem no nosso território. Enquanto que aqui na CIME, e ainda não fechámos a medida, nós temos um apoio a 42 empresas, mas vamos poder apoiar mais, aliás, todas as que têm condições, mas só neste pacote nós estamos a falar de 42 empresas que representam 491 postos de trabalho e que com estes projetos, vejam que nós só exigíamos às empresas que mantivessem os postos de trabalho, mas nestes 42 projetos que aqui foram assinados, estão a intenção de se criarem 67 novos postos de trabalho. Portanto, significa que as empresas não só responderam, como responderam com mais ambição ainda do que aquilo que nós exigíamos como condição de acesso ao apoio. A condição era de manterem os postos de trabalho e a vossa resposta foi: vamos investir e vamos criar mais postos de trabalho. Neste programa de apoio à produção nacional, que foi para todo o país, não foi só para a região centro, nós, que ainda não está encerrado, nós já apoiámos mais de 1.800 empresas. E este apoio representa, neste momento, mais de 250 milhões de investimento. Nós estamos a falar em investimento, máquinas, equipamentos, instalações. É isto que o nosso país precisa para crescer. É isto que as nossas empresas precisam para crescerem. Coisas muito simples, porque às vezes andamos à procura da solução e ela não é complexa. Este apoio ajuda a manter 26 mil postos de trabalho e vai ajudar a criar
várias centenas de postos de trabalho. E uma surpresa muito interessante, como há bocadinho vos disse, a taxa de apoio é de 50% a fundo perdido. E nos territórios do interior, que nós queremos estimular em termos de dinâmica empresarial, a taxa de apoio é de 60%. Destes valores que vos referi, 40% dos projetos são em empresas do interior. E, portanto, também aqui andamos bem. E é a minha convicção, quando diferenciamos territórios que são territórios mais frágeis e que responderam também positivamente a esta medida. Queria terminar dizendo que vale a pena, porque daquelas medidas, quer o SI2E, quer o Mais Coeso, quer agora o Programa de Apoio à Produção Nacional, nós apoiamos mais de 10.000 empresas, e, portanto, nós estamos a falar de micro e pequenas empresas, e apoiamos com cerca de 600 milhões de fundos europeus. E nós acreditamos que é com estas medidas, que é com estas sementes muito importantes, que temos que continuar a colocar no terreno e a regar, que fazemos a diferença, e isto é coesão, trabalhando em conjunto, mas sobretudo acarinhando e ajudando as nossas empresas, porque de facto são elas que garantem o desenvolvimento sustentável dos nossos territórios, não querendo com isto diabolizar o investimento público, que é muito importante, porque também cria condições para o investimento privado, mas sem dúvida que não seremos um país desenvolvido se não apoiarmos as nossas empresas, todas, sejam pequenas, sejam grandes. E por isso, votos de muitas felicidades, muitos sucessos, que assinem muitos destes contratos e que as vossas dores de cabeça e as vossas noites mal dormidas sejam recompensadas com muito sucesso no futuro. Muito obrigada.